Respira fundo. Acalma o coração por um instante. Talvez hoje você esteja cansado de lutar, cansado de discussões, cansado de conflitos, cansado de tentar explicar, justificar, defender. E no meio de tudo isso, você começou a sentir que está perdendo forças. Mas deixa eu te lembrar algo com muito carinho. A sua guerra não é contra pessoas. A Bíblia diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Isso significa que aquilo que parece ser o seu inimigo, muitas vezes não é. Às vezes você está brigando com alguém, quando, na verdade, existe uma pressão espiritual por trás. E quando tentamos resolver coisas espirituais com armas carnais, nós nos desgastamos. Palavras ditas no calor da emoção, respostas impulsivas, silêncios cheios de orgulho, discussões que não levam a lugar nenhum. E no final, o coração fica pesado. Mas hoje, Deus quer reposicionar você. Ele não te chamou pra viver em constante conflito. Ele não te chamou para vencer no grito. Ele não te chamou para se tornar duro, defensivo, reativo. Ele te chamou para vestir a armadura. A armadura não é agressiva, ela é protetora. O cinto da verdade te mantém firme. A couraça da justiça protege seu coração. As sandálias da paz guiam seus passos. O escudo da fé apaga os dardos inflamados. O capacete da salvação guarda sua mente. E a espada do Espírito, que é a palavra, traz direção. Percebe algo? Nada ali é arma de ataque contra pessoas. É proteção contra o mal. Talvez hoje o que mais tem te ferido não são as palavras dos outros, mas as setas invisíveis. Setas de dúvida, setas de acusação, setas de comparação, setas de medo, setas que dizem: você não vai conseguir. Mas o escudo da fé não deixa essas setas atravessarem. Fé não é ignorar o problema. Fé é decidir que o problema não define quem você é. Você não precisa vencer todo argumento. Você não precisa provar seu valor para todos. Você não precisa responder toda provocação. Às vezes, a maior vitória espiritual é permanecer em paz. Talvez hoje, Deus esteja te chamando para um tipo diferente de batalha. A batalha do silêncio sábio, a batalha da oração constante, a batalha do perdão liberado, a batalha da confiança. Quando você ora, algo muda primeiro dentro de você. E isso já é metade da vitória. Há guerras que se vencem de joelhos. Não é fraqueza, é estratégia espiritual. Jesus poderia ter discutido com todos que o acusaram, mas muitas vezes ele se calava. O silêncio dele não era derrota, era autoridade. Talvez você esteja tentando controlar situações que só Deus pode resolver. E enquanto você insiste em lutar no braço, Deus está dizendo com suavidade: entrega para mim. Respira mais uma vez. Pensa agora em uma situação que tem tirado sua paz. Talvez seja alguém difícil. Talvez seja um ambiente pesado. Talvez seja uma injustiça. Agora, ao invés de imaginar uma discussão, imagina você levantando o escudo da fé. Você não precisa atacar. Você precisa permanecer firme. Efésios 6 repete algo importante. Depois de ter feito tudo, permanecer firme. Não é sobre vencer rápido, é sobre não ceder. Hoje Deus quer te dar domínio próprio, quer te dar discernimento, quer te dar maturidade espiritual. Porque quando você entende que a batalha é espiritual, você para de odiar pessoas. Você começa a orar por elas. Você para de reagir impulsivamente e começa a responder com sabedoria.
Isso não significa permitir abusos. Significa não deixar que o mal molde seu coração. Você pode ser firme sem ser agressivo. Você pode ser decidido sem ser violento. Você pode se posicionar sem perder a paz. A verdadeira guerra é pela sua mente. Se o inimigo consegue tirar sua paz, ele já ganhou espaço. Mas se você permanece calmo, confiante e alinhado com Deus, o céu luta por você. Talvez você precise ouvir isso. Você não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo intercede por você. Ele fortalece você quando você está fraco. Ele te lembra da palavra quando você esquece. As armas da nossa guerra são espirituais e são poderosas em Deus. Isso significa que você não luta com suas próprias forças. Você luta sustentado. E agora eu quero orar suavemente com você. Senhor, ensina-nos a lutar do jeito certo. Ensina-nos a não transformar pessoas em inimigas. Ensina-nos a discernir o que é espiritual. Guarda nosso coração da dureza. Guarda nossa mente da confusão. Reveste-nos com a armadura completa. Que a verdade Respira fundo, acalma o coração por um instante. Talvez hoje você esteja cansado de lutar, cansado de discussões, cansado de conflitos, cansado de tentar explicar, justificar, defender. E no meio de tudo isso, você começou a sentir que está perdendo forças. Mas deixa eu te lembrar algo com muito carinho. A sua guerra não é contra pessoas. A Bíblia diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Isso significa que aquilo que parece ser o seu inimigo muitas vezes não é. Às vezes você está brigando com alguém, quando na verdade existe uma pressão espiritual por trás. E quando tentamos resolver coisas espirituais com armas carnais, nós nos desgastamos. Palavras ditas no calor da emoção, respostas impulsivas, silêncios cheios de orgulho, discussões que não levam a lugar nenhum. E no final, o coração fica pesado. Mas hoje, Deus quer reposicionar você. Ele não te chamou para viver em constante conflito. Ele não te chamou para vencer no grito. Ele não te chamou para se tornar duro, defensivo, reativo. Ele te chamou para vestir a armadura. A armadura não é agressiva, ela é protetora. O cinto da verdade te mantém firme. A couraça da justiça protege seu coração. As sandálias da paz guiam seus passos. O escudo da fé apaga os dardos inflamados. O capacete da salvação guarda sua mente. A espada do Espírito, que é a palavra, traz direção. Percebe algo? Nada ali é arma de ataque contra pessoas. É proteção contra o mal. Talvez hoje o que mais tem te ferido não são as palavras dos outros, mas as setas invisíveis. Setas de dúvida, setas de acusação, setas de comparação, setas de medo, setas que dizem você não vai conseguir. Mas o escudo da fé não deixa essas setas atravessarem. Fé não é ignorar o problema.
fé é decidir que o problema não define quem você é. Você não precisa vencer todo o argumento, você não precisa provar seu valor para todos, você não precisa responder toda provocação. Às vezes a maior vitória espiritual é permanecer em paz. Talvez hoje Deus esteja te chamando para um tipo diferente de batalha. A batalha do silêncio sábio, a batalha da oração constante, a batalha do perdão liberado, a batalha da confiança. Quando você ora, algo muda primeiro dentro de você, e isso já é metade da vitória. Há guerras que se vencem de joelhos, não é fraqueza, é estratégia espiritual. Jesus poderia ter discutido com todos que o acusaram, mas muitas vezes ele se calava. O silêncio dele não era derrota, era autoridade. Talvez você esteja tentando controlar situações que só Deus pode resolver. Enquanto você insiste em lutar no braço, Deus está dizendo com suavidade: entrega pra mim. Respira mais uma vez. Pensa agora em uma situação que tem tirado sua paz. Talvez seja alguém difícil, talvez seja um ambiente pesado, talvez seja uma injustiça. Agora, ao invés de imaginar uma discussão, imagina você levantando o escudo da fé. Você não precisa atacar, você precisa permanecer firme. Efésios 6 repete algo importante. Depois de ter feito tudo, permanecer firme. Não é sobre vencer rápido, é sobre não ceder. Hoje Deus quer te dar domínio próprio, quer te dar discernimento, quer te dar maturidade espiritual. Porque quando você entende que a batalha é espiritual, você para de odiar pessoas, você começa a orar por elas, você para de reagir impulsivamente e começa a responder com sabedoria. Isso não significa permitir abuso, significa não deixar que o mal molde seu coração. Você pode ser firme sem ser agressivo, você pode ser decidido sem ser violento, você pode se posicionar sem perder a paz. A verdadeira guerra é pela sua mente. E se o inimigo consegue tirar sua paz, ele já ganhou espaço. Mas se você permanece calmo, confiante, alinhado com Deus, o céu luta por você. Talvez você precise ouvir isso. Você não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo intercede por você. Ele fortalece você quando você está fraco. Ele te lembra da palavra quando você esquece. As armas da nossa guerra